Sim, indiscutivelmente estamos vivendo novos tempos. Não é possível mais deixar de perceber as transformações profundas que o planeta vem passando ao longo das últimas décadas, no último século. Quem observa a transformação que a humanidade vem experimentando nesses últimos tempos, nitidamente observa transformações profundas acontecendo em diversos cenários da nossa sociedade. Muitos, inclusive, questionam exatamente essa transformação que a nossa humanidade está passando, enxergando mudanças muito fortes do ponto de vista apenas intelectual e parece ter um avançar bem mais lento no aspecto moral. O que está acontecendo? O que a doutrina espírita nos fala sobre esse momento tão singular da nossa história, com tantas mudanças, com tantas transformações acontecendo em diversas áreas do conhecimento humano, em diversos flancos e diversos lugares do planeta? O que está acontecendo com a humanidade? Evidentemente, uma questão dessa ordem não passaria despercebida pelos codificadores da doutrina espírita, pelos espíritos que constituíram a base doutrinária espírita e que passaram ao codificador, Allan Kardec, a mensagem da doutrina espírita. Nós vamos encontrar na obra de Allan Kardec dois momentos bastante importantes em que o codificador se debruça sobre essa questão desses novos tempos. Um momento desses está presente no último dos capítulos da última obra que Allan Kardec escreveu. A obra se chama A Gênese e o capítulo relacionado com isso chama-se Sinal dos Tempos. E nessa parte, onde é relacionado nesse último capítulo, os sinais referentes às transformações que nós iríamos experimentar, nós vamos encontrar um material muito bom de Allan Kardec sobre isso. Um segundo momento da obra de Kardec, onde aparece bastante informação sobre esse assunto, é dentro de uma obra chamada Obras Póstumas. Evidentemente, ela não foi publicada por Kardec, mas nós encontramos ali na segunda parte da obra, o índice não é um índice como as obras de Kardec, bem estruturado do ponto de vista de capítulos e de itens. Não foi exatamente ele que produziu a obra, então ela não tem uma itemização assemelhada às demais obras dele. Então, nós encontramos, na verdade, na segunda parte de Obras Póstumas, uma mensagem que foi recebida em 1866, em abril de 1866, que também traz material muito interessante sobre isso. Em alguns pontos, essas mensagens são bastante convergentes, e em algumas delas ressaltam-se informações que aparecem em uma e não aparecem na outra. E hoje, levantando o véu de todas essas questões que dizem respeito ao momento que estamos passando, nós vamos navegar pelos 6 aspectos diferentes que são apresentados nas duas obras, na Gênese e em Obras Póstumas, trabalhando a questão desses novos tempos. O primeiro dos pontos apresentados com relação a esse momento de mudança que nós estamos assistindo no nosso planeta é o fato de que ele representa para nós um momento que a nossa humanidade está como que se preparando para transformar-se para um novo estágio evolutivo. Sim, e nós podemos dizer que estamos fechando um ciclo, porque as revelações religiosas que recebemos hoje, a feição do Espiritismo, é extremamente semelhante aos conteúdos oferecidos lá atrás, no passado, quando o homem do período ainda rudimentar da nossa história recebia revelações robustas, como o Bhagavad Gita, como os Vedas,
que possui um conteúdo muito parecido, mostrando que hoje nós temos exatamente a estatura intelecto-moral daqueles que receberam esse material lá atrás, ou seja, se eles receberam aquilo porque haviam migrado, estavam na fase da transição, esse é um indicativo de que nós também alcançamos a maturidade espiritual para nos apresentarmos assemelhados a eles e, portanto, também colocados numa fase em que a transição se torna razoável dentro do nosso grau de compreensão e de entendimento. E quais são, portanto, os 6 indicativos que nós encontramos na obra de Allan Kardec sobre esse processo dessa transição, dessa mudança que a humanidade vai experimentar para ingressar em novos tempos? O primeiro ponto apresentado por Allan Kardec diz respeito ao ritmo das mudanças. Ele diz que existe um período na história da humanidade que as mudanças são lentas, são graduais, elas quase não se operam. Esse período lento e gradual que o nosso processo evolutivo oferece, ele se dá fora do período de transição. O período de transição, ou seja, quando a Terra vai se transformar em uma outra sociedade, é diferente desse, em que as mudanças se aceleram. Nós, quando observamos a Idade Média, nós vemos séculos em que existe um certo marasmo, uma certa acomodação em costumes, vestimentas, arte, ciência. Há uma quase que estagnação desses pensamentos. Mas quando nós chegamos no período da transição, diz Kardec que ocorre uma efervescência dessas mudanças. Então, ele se dá lento e gradual num certo período, e em outro período ele se dá mais brusco, mais rápido. Porém, Allan Kardec diz, ainda que brusco, não tem saltos. Não há uma mudança instantânea da sociedade, como se nós dormíssemos de uma forma e acordássemos de outra. Não. Nós, ainda que percebamos um acelerar na mudança, será sempre uma rampa que nós estaremos subindo e nunca uma escada. Nós estamos subindo uma rampa que, ora a rampa, ela tem uma inclinação muito suave e outras horas a inclinação da rampa é mais íngreme, mas será sempre rampado, porque nós vamos avançando passo a passo nessa transformação. O primeiro caráter, por exemplo, dessas transformações é o ritmo, lento fora da transição e mais acelerado durante os períodos de transição planetária. O segundo fator apresentado por Allan Kardec na obra é sobre a área. Em que área acontece essa transição? É na área moral? É na área intelectual? É na área biológica? Em que área que acontece esse fenômeno de desenvolvimento? E a doutrina espírita está a nos dizer que esse ritmo de transformação ocorre nas 3 áreas. O processo de amadurecimento biológico, de transformação biológica, de mutação, ele não para de acontecer, e o processo de evolução anímica continua se dando, o ritmo continua. E o intelectual acontece? Claro, nós experimentamos um acentuado processo de crescimento intelectual, muito forte. Existem mudanças muito profundas na sociedade quando ela ingressa no período de transição, nos aspectos intelectuais. Quem olha a sociedade hoje e enxerga há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, não acredita que em tão pouco tempo a humanidade tenha feito tantas conquistas como temos realizado nas últimas décadas. O intelectual avança muito, mas muito rápido. E o moral também avança. Esse é o que está mais atrasado. Estamos ainda com muitas dificuldades no campo moral.
Mas mesmo com as dificuldades que temos, já percebemos avanços, percebemos a sociedade experimentando transformações significativas. Então, já dá para perceber quando você olha a sociedade do passado, olha a sociedade de 100 anos atrás, olha a de hoje e diz: caminhamos, conseguimos conquistas no sentido coletivo, houve progresso. Mas é muito pouco. É verdade. O progresso intelectual ele é muito mais veloz do que o progresso moral. E por que isso acontece? Isso se dá porque há um fenômeno através do qual espíritos, quando alcançam determinada maturidade espiritual, eles são naturalmente convidados a fazerem parte de outras sociedades mais evoluídas, fazendo com que nós não percebamos as mudanças verdadeiramente acontecidas em todos os habitantes do nosso orbe. É como se fosse assim. Imaginemos uma pessoa que todo mês de março, em cada ano, durante 20 anos, ele visita a classe de alfabetização. Toda vez que ele volta, ele diz: meu Deus, mas essas crianças não aprendem, ainda estão tentando juntar sílabas. É o tempo todo que eu venho, ninguém consegue fazer uma leitura. O que acontece com esse povo que não aprende? Realmente, se ele voltar todos os anos, no mês de março, ele vai encontrar alunos na fase silábica, ou às vezes até pré-silábica, do processo de alfabetização. Mas não são as mesmas crianças, não são os mesmos alunos. Assim também, quando olhamos a Terra hoje, dizemos: nossa, a gente evoluiu muito pouco. Nem todos os que estavam há 1000 anos atrás estão ainda aqui. Vários já conseguiram a sua condição de ingresso em sociedades bem mais evoluídas que a Terra. E nós ficamos apenas com o grupo daqueles que, como nós, somos mais resistentes ao processo de mudança, experimentando por conta disso uma sensação de que o progresso moral é bem mais lento do que o progresso intelectual. Ele é mais lento, sim, mas não tanto quanto nós imaginamos que ele seja. O terceiro ponto apresentado por Allan Kardec com relação à transição é que as transições, no dizer dele, ocorrem em determinados lugares do mundo quando nós não estamos em transição planetária. Ou seja, há uma transição forte num determinado país, num determinado continente, num determinado estado. Está havendo uma ebulição na sociedade numa determinada região do globo. Mas, quando chega o período da transição planetária, não há mais lugares onde ela não esteja acontecendo. As mudanças se tornam de nível global. O que acontece no planeta se espalha por sobre toda a Terra. As mudanças que acontecem no orbe apresentam-se nos diversos países, nos vários pontos do planeta, no hemisfério norte ou sul, ocidente ou oriente, estão tomados pelas mudanças que acontecem. Essa característica, que seria a nossa terceira das características, o ritmo é a primeira, a área onde ela atua, se é intelectual, se é moral, se é biológica, é a segunda, e a abrangência é o terceiro fator. Por esse terceiro fator, também a gente percebe que nós estamos experimentando uma mudança de caráter geral. Quem não percebe que o mundo se tornou uma aldeia global? Quem de nós não percebe que a humanidade agora parece muito pequena? Porque todos nós sabemos sobre tudo que acontece no planeta com as redes sociais, com os instrumentos de comunicação dos quais a nossa humanidade hoje dispõe. Quarto fator. O quarto fator é quem é o agente da mudança. Quem vai fazer a mudança? Quem coordena o processo de mudança da Terra? Um ou vários?
E diz Allan Kardec, no capítulo 18 da Gênese, são incontáveis as inteligências que operam a transformação dos mundos quando eles entram em transição. Então, não é a obra de um espírito só, não. Há uma coletividade de entidades que se mobilizam para realizar o fenômeno da transição, para rearticular as energias do orbe, para redefinir objetivos, para transformar os propósitos do planeta. Mas, ao mesmo tempo que Allan Kardec diz que são incontáveis as inteligências, ele também diz uma segunda coisa. Sim, são incontáveis as inteligências, mas a vontade é única. Existe uma vontade soberana e augusta que se derrama por sobre o universo inteiro e conclama os espíritos para o grande trabalho de transformação dos orbes no universo. Quando um planeta inicia o seu fenômeno de transição planetária, isso indica dizer que múltiplas entidades se mobilizam, mas o comando, a vontade, a coordenação, a supervisão do trabalho, o estímulo e a intuição, a inspiração para o que tem que ser feito, promana de uma fonte, de uma vontade única e soberana que se derrama sobre o universo e que faz com que aqueles que atuem sob o seu comando exerçam as suas atividades em harmonia, em virtude da capacidade de que eles se integrem dentro de um objetivo comum relacionado com a vontade que os governa. Essa vontade é Deus, o soberano Senhor do universo. Jesus, o governador da terra, inspirado pelas luzes do bem mais alto, articula as forças daquele que estão sob o seu comando e articula, obedecendo à vontade do Criador, o exercício da transição dentro do nosso planeta. Esses 4 fatores são bem interessantes, mas Kardec reservaria os últimos 2 aspectos para serem esses os mais ricos, os mais interessantes, os mais robustos e aqueles que, de certa maneira, nos tocam mais de perto, por serem aqueles que vão falar sobre nós de maneira mais particular. Porque, às vezes, quando a gente ouve que o processo é lento e gradual ou brusco, a gente até se sente inserido, mas nem tanto. Quando fala que a área em que isso acontece é biológica, é intelectual e moral, até nos toca, mas nem tanto. Quando diz que a abrangência agora não é mais parcial, mas global, também nos toca. Quando fala do agente, que o agente é múltiplo de uma vontade única, também nos toca. Mas o quinto dos fatores apresentados por Allan Kardec no processo da transição são os que nos tocam mais de perto e que, de maneira particular, na noite de hoje, inspira o tema da nossa discussão. Allan Kardec, trabalhando esse quinto aspecto, qual seja a natureza da transformação, os aspectos intrínsecos do processo de transição, vai nos oferecer uma informação extraordinária quando ele nos fala que, ao contrário do que muitas vezes nós imaginamos, a transição planetária não é geológica. A transição planetária não são transformações decorrentes de furacões, tufões, terremotos, maremotos, tsunamis. Não são, como diz o próprio Allan Kardec, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as entranhas da humanidade. Sim, 1000 vezes sim.
Nós, muitas vezes, desenhamos o fenômeno da transição planetária associado a um cataclismo, a um processo de desconstrução da nossa condição planetária, como se o ingresso da Terra numa nova ordem do ponto de vista evolutivo exigisse um fenômeno traumático, desconstrutivo, uma marca, uma ferida profunda do ponto de vista físico no planeta. Nós imaginamos assim e fazemos filmes e criamos uma série de livros e inspiramos as pessoas a que, de repente, elas acreditem que a humanidade irá passar por um período profundamente doloroso a partir de um evento geológico na estrutura do planeta. O próprio Evangelho de Mateus trata sobre essa questão no seu capítulo 24, em que a gente vai encontrar o Cristo falando sobre o final dos tempos. Está lá no capítulo 24 de Mateus. Mas essa tradução, final dos tempos, não é muito feliz, sabe? Porque o termo que está colocado em grego lá não leva para esse raciocínio. O termo em grego é sinteleia cosmos. Sinteleia não é fim. Sinteleia é resumo, síntese, resultado. Sinteleia significa, tá, e o que resultou disso? Então, é final no sentido não de término, é final no sentido de conclusão. Qual é a conclusão que você chegou? A palavra síntese, ela vem da palavra sinteleia, do grego. E depois de sinteleia é cosmos, não é tempo, não é cronos, é cosmos. Então, tem a ver com o planeta, com o universo, com o que nos circunda, e não com o tempo, não é final dos tempos. Quando pegamos a tradução em Esperanto, é traduzido em Esperanto como maturidio de la mondadio. Seria maturação da idade do mundo. Olha que diferença. Maturação da idade do mundo, maturidio de la mondadio, para você dizer final dos tempos. Mas é como a gente tem a tradução em português, e isso, de certa maneira, inspirou as pessoas a imaginar que os novos tempos exigiriam uma fratura, uma quebra, um momento de desgraça na humanidade para que, então, se conseguisse reconstruir uma nova civilização. Kardec, então, tomando a palavra dos imortais, nos diz que não são as entranhas do planeta, mas da humanidade, são elas que vão se transformar. Qual é a conclusão lógica disso? A conclusão lógica é que, a bem da verdade, a transição não é planetária. A transição é da humanidade planetária. Não é o planeta em si que está se transformando. É a humanidade do planeta que está passando por um processo de transformação. Tudo bem que essa humanidade se transformando, ela vai melhorar o meio ambiente, vai poluir menos os rios, ela vai cuidar mais dos mananciais, vai cuidar melhor das florestas. E com todas essas movimentações, o planeta certamente irá mudar. Mas irá mudar como consequência da mudança do homem. A transição, chamada transição planetária, verdadeiramente é transição da humanidade planetária. Então, ela não será, portanto, movida por um cataclismo. Podemos esquecer isso. Essas imagens que são apresentadas tanto no Apocalipse como no próprio sermão profético de Jesus, segundo aquilo que é apresentado pela doutrina espírita, elas devem ser vistas com aspecto parabólico. Essas coisas de guerra, desgraças, destruições, não são físicas. São as convulsões sociais, são as alterações profundas, são o balançar das estruturas da sociedade. Ou ninguém está percebendo isso acontecer? É o chacoalhar nas estruturas do mundo, é a busca da inversão dos valores, é o processo que a gente assiste hoje na nossa humanidade, em que nós não conseguimos entender, muitas vezes, o que está acontecendo no mundo em que estamos vivendo. Então, portanto, não esperemos
que seja uma imagem como aparece em determinados filmes de cataclismos horrorosos, que isso vai determinar a transição. Lembremos que ela será sempre gradual, sempre devagarinho. Então, muitos podem pensar que, em função disso, então acabou o terremoto, acabou o maremoto, né? Que não vai ter mais furacão, tufão, vulcão. Não, vai continuar tendo. O planeta ainda está em processo de acomodação. As suas placas tectônicas ainda vão se chocar muitas vezes. Ainda teremos muitos terremotos, muitos maremotos. Sim, os vulcões ainda continuarão a entrar em erupção. Até porque essas ocorrências, ainda que elas pareçam gravosas, elas, quando ocorrem, por mais intensas que elas possam ser, elas atingem uma região do globo, elas não tomam o globo como um todo. Mas as transformações sociológicas, as convulsões sociais, elas atingem bilhões de pessoas. Por isso que elas são consideradas como os grandes sinais do processo de transformação da humanidade. E nesse capítulo 18, Allan Kardec, no item 8, nos destaca isso. Olha, tudo bem, não será a geologia que vai determinar, mas há ciclos de longo curso que precisam ser respeitados. Ele diz o seguinte, que embora a gente não tenha essa vinculação com astrologia dentro da doutrina espírita, o item 8 do capítulo 18 diz o seguinte, que existem movimentos planetários que são de muito longo curso, que demoram 500 anos, 1000 anos, 500 mil anos, mas acontecem. E quando esses astros se movimentam e passam nas suas órbitas, eles perturbam as órbitas dos outros. Então, evidentemente que esses fenômenos, eles continuarão a acontecer. Eles não são determinados por um processo do desejo de destruição da Terra, mas são naturais dentro das condições que o universo está estabelecido. Então, haverá, evidentemente, nas naturais transições que vão acontecer e translações de planetas dentro do universo, momentos em que a gravidade, as mudanças gravitacionais poderão acontecer, trazendo algum tipo de mudança dentro da nossa história, mas isso está dentro da ordem das coisas. Então, a primeira dessas condições da natureza da transformação é que ela não será geológica, tá? Ela não será. Ela será, na verdade, ideológica. E Kardec destaca como que vai acontecer esse processo ideológico. Vejamos se a gente não percebe que isso possa estar acontecendo no nosso planeta. Diz Kardec que a humanidade experimentará, antes da transição, um período de rejeição do espiritual, de negação da espiritualidade, de fuga de tudo aquilo que diga respeito ao que ocorre fora da matéria. Então, quando isso se der, o homem caminhará dentro de uma visão materialista. Ele negará a existência do espírito. O ateísmo tomará conta das nossas decisões. E o homem, por conta dessa secura, experimentará uma série de sofrimentos. Na mensagem de 1866, ali, então, os espíritos param e derramam uma série de informações sobre isso, comentando conosco o crescimento da depressão, o fenômeno dos suicídios, da ansiedade e de um conjunto de dores que cercarão a Terra exatamente pelo materialismo que tomará conta de nós. Esse materialismo roubará de nós a fé. E o sequestro da fé retirará do homem a esperança. O homem desesperançado terá a sensação de que ele não tem futuro, não tem amanhã, e isso projetará nos quadros dolorosos de ansiedade que nós observamos na nossa humanidade.
A ansiedade hoje experimenta uma série de dores exatamente como fruto desse materialismo. E o primeiro dos filhos do materialismo é a ansiedade pela morte da fé que levou à desconstrução da nossa esperança. A segunda consequência desse ateísmo é que, matando a fé, além de matar em nós a esperança num dia melhor, mata também a sensação de segurança que a gente possa ter. Deus está me vendo, Deus está cuidando, Deus está protegendo. A segurança também nós perdemos. E a perda da segurança projeta o homem na insegurança que leva à depressão. A ansiedade é o primeiro filho do ateísmo. E a depressão é o segundo filho que ela gera. Além de matar a esperança e a segurança, também destrói a temperança do homem. Porque o homem que tem fé, ele passa a ter uma percepção de vida completamente distinta. Ele se priva de determinados equívocos. Diz, eu não posso fazer isso. Isso pode me ser lícito, mas não me convém. Não devo fazer isso. Se eu não soubesse da vida espiritual, eu poderia até fazer. Mas com a compreensão que tenho, isso não me serve. Ao roubar a fé do homem, ao apunhalar de morte a fé, o homem também perde a temperança, porque ele diz, tudo me é lícito, então tudo me convém. E aí descemos para o abismo do desequilíbrio, da promiscuidade, da loucura, da perversão, de um conjunto de práticas profundamente equivocadas, exatamente pelo destemor, pelo fenômeno extremamente doloroso de rebeldia da criatura humana, no deboche com relação à fé, descendo para os vales sombrios dos equívocos profundos que a nossa humanidade tem experimentado. Então, o que ocorre com a humanidade é, antes da transição, esse momento no qual o homem procurará satisfação de sua felicidade pelos aspectos materiais que a vida vai ter. Ele vai buscar se saciar na busca das coisas materiais, porque uma vez que não vão existir mais objetivos espirituais, a felicidade se transfere para a vida presente. O homem, então, passa a ter interesse de ter somente objetos, coisas materiais, carro, riqueza, dinheiro, fama, tudo que seja material, e ele se afasta das coisas espirituais. Só que, diz Allan Kardec, o homem buscará a vida apenas do lado material, mas essa busca pelo lado material não lhe trará a felicidade que ele deseja ter. E dizem os espíritos lá em Obras Póstumas, a loucura tomará conta da humanidade como nunca se terá visto antes. Transtornos emocionais de diversas espécies se derramarão sobre a humanidade descrente. O homem seco de fé, seco de espiritualidade, sedento de alguma coisa espiritual, não encontrará paz, não encontrará serenidade de espírito nas loucuras vãs que procurará nas coisas materiais em virtude da cegueira que lhe foi imposta pelo ateísmo que o jogou numa sala escura, aonde ele tateia tentando encontrar a felicidade sem encontrá-la. Antes do período da transição, o homem experimentará isso, que é exatamente o cenário que nós estamos vivendo. Na mensagem apresentada em Obras Póstumas, os espíritos chegam a dizer que, nesse período em que haverá essa tentativa de negar o espiritual, os homens perceberão um avanço tão intenso da angústia da criatura humana, que os processos das taxas de suicídio crescerão largamente na história da humanidade e que até crianças experimentarão o suicídio. Esse fenômeno nós já estamos vendo. Esse quadro, nós conhecemos muito bem.
o quadro da depressão, o quadro da ansiedade, do vazio existencial, das dolorosas e infelizes situações que acontecem na nossa humanidade de hoje, por essa fuga do homem com relação aos aspectos espirituais. Mas Allan Kardec, seguindo na trilha da natureza da transformação que vai acontecer, ele diz, no item 14 do capítulo 18, ele diz: chegará o momento em que o homem sentirá a exaustão do nadismo e do materialismo. Nadismo aí como sendo a cultura do nada, é o que está colocado por Guilhom Ribeiro na tradução dele. O homem sentirá a exaustão do nadismo e do nada. Ele vai chegar a um ponto que diz: eu não me suporto mais, eu não aguento mais ser como eu sou, eu não aguento mais. A humanidade já está nesse patamar. As pessoas já dizem: eu não suporto mais ser quem eu sou, eu preciso de algo diferente. Isso eu acho tão lindo, porque assim, nós somos filhos do amor, nós somos filhos da luz, nós temos necessidade de amar, nós temos necessidade de sentir espiritualidade em nós. E quando nós fizemos esse experimento sociológico de viver sem fé, de nos afastarmos de Deus e da religião, nós colhemos um fruto disso. E esse fruto está sendo muito amargo. E a humanidade agora está começando a desenhar uma forma de tentar contornar essa dificuldade. Evidentemente que a religião cometeu muitos equívocos, e a fuga do homem das religiões decorre muito dos equívocos que foram cometidos no ontem, guerras, torturas, fogueiras. Quantas barbáries nós cometemos em nome da religião, e isso, de certa maneira, justifica, ou pelo menos explica, essa fuga que os homens empreenderam em relação à religião no século XIX. Mas uma coisa é religião, outra coisa é espiritualidade. Nós poderíamos até nos afastar da religião, mas nunca, mas nunca mesmo poderíamos ter nos afastado da espiritualidade. Então, diz Kardec, no capítulo 18, no item 22, que em função desta secura, dessa exaustão pelo nadismo, o homem vai em busca da espiritualidade. Veja que não é uma busca necessariamente da religião, é uma busca da espiritualidade apenas. Da espiritualidade. Que pode não ter uma religião em particular, mas é a busca de ser alguém que se sente integrado a uma criação, alguém que reconhece que possui uma fração espiritual em si, que sobreviverá à morte do corpo. E a gente observa na nossa sociedade o surgimento de uma área dentro das livrarias muito intensa cada vez mais, que é a autoajuda. O que é a autoajuda? A autoajuda é a tentativa de oferecer ao homem espiritualidade sem o rótulo de religião. É lógico que a autoajuda não é espiritismo. A autoajuda diz para você não perdoar, porque se você não perdoar, você vai ficar doente, vai ficar perturbado, vai guardar mágoa, e com isso você vai ser uma pessoa difícil. Tudo isso o espiritismo também concorda, mas ele vai além. O espiritismo não é autoajuda e não pode ser vendido como autoajuda. Porque a doutrina espírita vai dizer da mediunidade, vai falar da obsessão, que a autoajuda não vai chegar, e ainda vai abrir para nós o cenário da reencarnação, falando da composição futura de família, com a presença de indivíduos que são nossos desafetos do passado, renascidos dentro do lar. A autoajuda não vai chegar aí. Mas ela faz um papel até interessante para aqueles que estão na condição do ateísmo, porque as pessoas, através da autoajuda, encontram, de certa maneira, uma conexão com o mundo espiritual, uma conexão com o divino, e substituem Deus por outras coisas, uma tentativa de fugir a tudo aquilo que seja religioso, usam frases do tipo: o universo conspira a nosso favor, ao invés de dizer Deus provê as necessidades de seus filhos. Mas essa busca da espiritualidade
será exatamente o grande sinal desse processo de transformação que nós iremos assistir. E na mensagem que está presente em Obras Póstumas, lá os Espíritos dizem que ocorrerá em função dessa busca de espiritualidade a tentativa de desconstruir a incredulidade e o fanatismo. Olha os polos. A incredulidade, que é a negação de tudo, e o fanatismo, que é a aceitação de tudo. É a fé raciocinada que vai ficar entre a incredulidade e o fanatismo, oferecendo para nós uma visão bem diferente de todas essas coisas. Kardec, asseverando ainda mais essa questão, no item 25, que é o penúltimo item dessa parte do livro A Gênese, ele diz assim: o Espiritismo, olha que coisa linda, o Espiritismo, ele não vai criar a renovação social. Ele não cria a renovação social. É a madureza da humanidade que fará da renovação uma necessidade. Então, não é o Espiritismo que renova o mundo. O Espiritismo vai... Não, o Espiritismo não vai renovar o mundo. É a maturidade da humanidade que renova. Por quê? O Espiritismo esclarece os homens. Os homens esclarecidos dirão: não podemos fazer assim. Nossa sociedade não pode ser dessa forma. Nós temos que ter um outro modelo de relacionamento social. Nós temos que ter uma outra forma de lidar com a natureza. A nossa alimentação vai precisar mudar. Não podemos ter classes sociais do jeito que temos. Não pode ter pessoas morrendo de fome. Não podemos ter essa relação com o meio ambiente. Não podemos ter essa relação com Deus. Não podemos ter essa relação conosco mesmo. Então, essas mudanças serão feitas pela humanidade madura, a partir daquilo que o Espiritismo lhes dita. Mas não é o Espiritismo que transformará a humanidade, diz Kardec. Não é o Espiritismo que cria a renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. E os Espíritos, então, têm uma frase em Obras Póstumas que eu acho maravilhosa. Eles dizem o seguinte: na hora da transição planetária, não busqueis sinais nos céus. Não existirão sinais nos céus da transição planetária. Não os busqueis nos céus. Eles estão na humanidade. Olha para o outro homem. Olha para as pessoas. Assista ao que está em seu derredor. Veja os sinais de mudança. E nós estamos vendo os sinais, a convulsão ideológica, os pensamentos tão diferentes que estão acontecendo dentro da nossa humanidade. Esse processo onde nós notamos determinados indivíduos tão singulares, extraordinários, chegando na nossa humanidade, e outros tão difíceis, tão ainda marcados pelo ódio, pela violência. Às vezes a gente diz assim: fulano defende o meio ambiente, então é um espírito evoluído. Não sei. Porque não é o que define, não é o que eu defendo, mas é a forma como eu defendo. Se eu, para defender os ideais que eu acho que são justos, eu usar da violência, da agressão, do ódio, do desamor, e de todas as formas que não são consentâneas com o Evangelho, ele não pode ser da geração nova. A geração nova é movida por um sentimento diferente de afeto. Então, se defende o meio ambiente, defende com amor e não com agressividade. Defende com leveza de coração e não com peso dentro da alma. As características dos espíritos renovadores são naturalmente o amor. E aí chegamos no último dos pontos, dos 6 pontos, que dizem respeito ao que está contido dentro dessas 2 mensagens que a gente encontra da obra de Allan Kardec. Os 6 pontos com relação à transição é o ritmo como ela vai acontecer, lento ou brusco, a área em que ela vai atuar, que são todas as áreas, a abrangência do ponto de vista geográfico, que é global, o agente, que são vários com vontade única, a natureza dessa transformação,
que não é geológica, é sociológica, e o último deles, que esse é o que nos interessa ainda mais de perto ainda, a migração planetária. Ah, como os espíritas temem a migração planetária. Mas é preciso que a gente leia o que está contido na obra de Kardec. Talvez, lendo o que tenha lá, os nossos corações se asserenem. Na mensagem que foi escrita e que está contida em obras póstumas, fala que existe 2 tipos de migração. Um tipo de migração que ocorre fora da transição e um tipo de migração espiritual que ocorre durante o período da transição. É dito lá o seguinte, que fora da transição planetária, ou seja, no século XV, século XIV, XVII, século X, século IX, sei lá qual mais, séculos diferentes do que estamos vendo agora, ou seja, fora da transição, o que ocorre? Migração individual voluntária dos bons. Os bons, eles migram individualmente porque querem. Então, não é coletivo. Eu pego um espírito bom com você, pode ir. Aí, é um indivíduo. Ele é bom? Ele é bom. Então, ele pode, se quiser, migrar para um outro lugar. Me dê um exemplo, eu dou. A Alcione, ela sai sozinha e vai para um outro sistema. Ela sai daqui voluntariamente para um outro lugar e volta, se quiser, é voluntário. Então, é uma migração individual voluntária. Me dê outro exemplo, Bezerra de Menezes. Ah, mas ele não foi, é voluntário, ele disse que ele não queria, ele ficou. Então, veja, são migrações individuais e voluntárias, mas sempre dos bons, nunca dos maus. Quem sai sempre para cima. Migração dos bons, individualmente e voluntária. 2, a permanência dos maus. Os maus permanecem no orbe, que somos nós. Encarnando, reencarnando, encarnando, reencarnando, na natural consequência do fenômeno da evolução. A permanência dos maus. E o terceiro indicativo é a retenção dos endurecidos. Os espíritos endurecidos ficam retidos no mundo espiritual. Não reencarnam de maneira franca. Eles vêm agora, demoram séculos, porque eles são muito perturbadores. Então, eles não podem vir de maneira muito rápida, muito frequente. Eles vêm num século, passa séculos, vêm de novo, além de demorarem para vir, não vêm juntos. Porque se vierem juntos, podem montar aí um grupo, e isso pode dar muito problema para a humanidade. Então, eles não vêm juntos e eles vêm bem espaçados entre 2 encarnações sucessivas. Essa é a característica fora da transição. E qual é a característica dentro da transição? Vamos relembrar. O que acontecia com os bons? Os bons migravam, saíam individualmente para mundos melhores. Quando entra na transição, quem é bom não vai mais embora não, tá? Se você não se tornou bom no século XVIII, no século XVII, no século XV, se você agora se iluminar, você não vai embora. Você fica. Então, primeira mudança, ocorre a permanência dos bons. Meu Deus, mas por que isso? Vai precisar deles. Vai precisar. Então, os que se transformaram podem... Não, mas não vai. Fica, meu filho. Não quer dizer que vai ficar encarnado. Ele fica na atmosfera da Terra. Às vezes desencarnam e permanecem cuidando do planeta do lado de lá, até para se pouparem de dores muito dolorosas, dores muito fortes que nós teremos nesse período de transição. Eles desencarnam e passam a atuar no planeta assistindo, né? Às vezes assim, nossa, fulano é tão bom porque foi para ajudar do lado de fora. Ele ajuda melhor do lado de lá do que do lado de cá. A gente, meu Deus, fulano era um médico tão maravilhoso, a Covid levou. Pois é, ele agora está ajudando mais. Ele volta depois, pela reencarnação, ele volta. Mas a mulher dele volta a casa com ela de novo, vai ter uma vida muito feliz, num momento diferente, com mais harmonia no planeta, e ele vai agora ajudar muito mais gente do lado de lá. Então, primeiro fenômeno, em vez de ter a saída voluntária dos bons, eles ficam retidos. Ficam retidos, não, ficam no orbe. Eles permanecem aqui por um tempo. Segunda mudança. O que acontecia com os maus? Os maus permaneciam no planeta reencarnando. E o que vai acontecer com os maus? Os maus, que somos nós, seremos avaliados
para saber se a gente fica ou se não fica. Pode ficar? Pode. Pode ir? É possível que vá. Possível que vá. Mas eu tenho algumas notícias muito boas sobre isso hoje, para dividir com todos nós. E o terceiro? O terceiro dizia que eram os endurecidos, ficavam todos retidos, vinha só a conta-gotas. Pois é, quando chega a hora desse fenômeno da transição, libera-se os porões do mundo espiritual e essas entidades descem em grandes levas sobre o planeta como última chance para eles e para testar a nossa resistência ao mal. Se formos os maus, mas tendentes ao bem, ainda que esses enlouquecidos venham, nós teremos força para resistir às suas tentações. Eles virão para oferecer para nós suas sugestões de intolerância religiosa, racial, social, política, irão estimular o materialismo, por isso tão forte no nosso tempo, irão estimular a promiscuidade, por isso que existe hoje tantos fenômenos desse tipo de problema na nossa sociedade de hoje, por conta dessas entidades que abriram todas as comportas do comportamento humano. E aí, por isso, ocorre uma convulsão na nossa sociedade, porque essas entidades, elas fazem convites incessantes para que aqueles que estão no meio bem se decidam se são realmente bons ou não. E nós nos sentimos atraídos, chamados, convidados, até quase que convocados às suas ideologias enlouquecidas. E muitos de nós ouvimos os seus convites e descemos por essa ladeira. Outros, apesar de não serem tão fortes, ainda conseguem ter resistência. Então, essas entidades, elas vêm exatamente para terem uma chance de mudar, é uma chance para elas, e uma chance para que nós possamos dizer à vida e a nós próprios se somos verdadeiramente bons ou não. Existe uma frase do Buda muito boa, em que ele diz assim: ninguém pode dizer que um homem é verdadeiramente honesto enquanto não se deu a ele a chance de roubar. Ninguém pode dizer que um homem é verdadeiramente honesto enquanto não se deu a ele a chance de roubar. Então tem que dar para ver, ele roubou? Não, então realmente ele é honesto. Se essas chances não aparecem, como que eu vou saber se eu sou bom? É por isso que acontece essa convulsão enlouquecida na nossa sociedade, para que a gente diga de verdade, como Saulo de Tarso, como Paulo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E depois de um período de experimentação, começará a se dar as levas sucessivas de migração. Não é uma só, viu? Ninguém pensa que é um comboio só que sai de uma vez. Não, são várias levas, são como se fossem ondas migratórias. Lembra da migração dos espíritos bons? Eles saíam individualmente, porque queriam, para mundos melhores. Na transição, também tem migração, mas em vez de individual, é coletiva. Em vez de voluntária, é compulsória. E em vez de ser dos bons, quem migra são os endurecidos. Haverá várias ondas, várias levas de espíritos, já está acontecendo, de migração de espíritos endurecidos para outros lugares do universo. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas frases pouco conhecidas que estão contidas em obras póstumas, nessa mensagem de 1866, que eu acho que é o que eu tenho de mais consolador para compartilhar com todos essa noite. Veja o que dizem os espíritos nessa mensagem e vejam se isso não é profundamente consolador. Dizem eles: com referência a essa emigração de espíritos, essa dos espíritos endurecidos que vão sair, ninguém pretenda dizer que todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra, ouviu? Ninguém pretenda dizer que todos os espíritos retardatários serão espíritos da Terra, serão expulsos da Terra e relegados a mundos inferiores. Não. Muitos, ao contrário, aí hão de voltar, ou seja, muitos hão de voltar à Terra, eles vão voltar. Esses que são endurecidos voltarão à Terra, porque muitos cederão
ao império das circunstâncias. Eles vão voltar numa sociedade melhor. Então, eles acabaram cedendo ao império das circunstâncias e do exemplo. Neles, a casca está mais estragada do que o cerne. Eu vou traduzir isso em outras palavras. Nem todo mundo que é espírito passível de migração vai migrar. Entre os que poderiam migrar, os espíritos vão olhar e vão dizer, esse aqui, ele é muito influenciável, ele não é tão mal. Se ele estiver numa sociedade mais harmônica, ele se contamina positivamente e ele pode ser bom. Vamos permitir que ele fique. Então, muitos daqueles que têm ainda tendências ao mal, mas não são totalmente vocacionados ao mal, ainda terão chance de permanecer por aqui. Em obras, no livro A Gênese, Kardec diz que haverá chance para esses, eles voltarão a reencarnar na Terra, que nem todos os que vão, acho que está no item 32, nem todos os que vão para o período da transição necessariamente migrarão da Terra, ainda se avaliará para que eles não vão. Os que migram da Terra, segundo Kardec, são só os maus não tocados pelo bem, aqueles que são endurecidos de verdade, que têm prazer em fazer o mal, que os seus corações não são abertos a um processo de mudança. Em síntese, nós não temos o perfil típico da mudança, tá? Nós temos que tirar da ideia essa coisa de que aí todo mundo migrar do planeta, ai, coitadinho de mim, vou migrar. Nós não somos a retaguarda. Evidentemente que pode ter entre os espíritas alguns que possam migrar, mas se nós somos espíritos que estamos lutando, tentando mudar, nos esforçamos, não somos impermeáveis ao bem. Nós não somos almas que rejeitamos os conselhos do bem. Não somos. Então, não parece que nós sejamos chamados para essa transição para outros mundos, essa migração para outros mundos. E há uma outra frase que também está contida nessa obra, muito boa, que diz assim: não haverá, pois, exclusão definitiva. Não haverá, pois, exclusão definitiva, senão dos espíritos substancialmente rebeldes, daqueles que o orgulho e o egoísmo, mais do que a ignorância, vejam que é mais do que a ignorância, os ignorantes é outra coisa, mas daqueles que o orgulho e o egoísmo, mais do que a ignorância, os tornaram surdos aos apelos do bem e da razão. Aqueles que forem surdos aos apelos do bem e da razão, pelo egoísmo e pelo orgulho, eles são surdos, substancialmente rebeldes, são esses que migram. Então, não haverá, pois, a exclusão definitiva, a partida definitiva, senão desses. Não é o nosso foco. Nós não seremos assim. Então, nesse período de transição, haverá a migração coletiva dos endurecidos. Mas eu não poderia deixar de contar a última migração que também acontece na transição, que é a chegada da nova geração. Eles possuem interesses exatamente opostos à geração que saiu. Eles estão avessos ao egoísmo, ao orgulho. Eles são vocacionados para a fraternidade, para a caridade, para o amor, para a busca do coletivo, para uma vida em harmonia com as outras criaturas, homens, plantas, animais, natureza como um todo, procurar a sua transformação moral. Não são puros, mas são desejosos da mudança. Eles não são espíritos superiores, são ainda espíritos que querem mudar, estão desejosos da mudança. Eles não são almas já resolvidas. Eles vão para o mundo de regeneração. Não é de mundo regenerado, de pessoas regeneradas. O mundo será de regeneração. Lá é que elas vão se regenerar. Mas elas ingressam ali porque elas têm o desejo de serem melhores. Elas são voltadas para ações humanitárias. E essa mensagem conta que essas entidades virão e implantarão sobre a Terra a arte espírita, a arte voltada para a espiritualidade. E que esses espíritos convocarão as almas para um processo de integração nosso, de maneira muito diferente, resgatando os valores superiores da arte, tingidas de uma série de equívocos no período
da chamada transição planetária, como nós vemos nos dias atuais. Nossas artes estão tisnadas de desequilíbrio. Então, de tudo isso, os tempos evidentemente são novos. E não são as entranhas do planeta que estão se mobilizando. Não. Quem está se movimentando, quem está se mexendo, na verdade, é a sociedade que se movimenta. E se nós, evidentemente, não vamos migrar de planeta, o que vai acontecer conosco? Vai acontecer o quê? O mais provável de acontecer conosco é uma migração também. Mas não é uma migração interplanetária. É uma migração intraplanetária. É nós migrarmos na Terra para outros lugares do orbe. É nós sairmos do Brasil para a Inglaterra, para a África, para a Oceania, para a Ásia, para diversos lugares do planeta onde nunca se ouviu falar do amor, nunca se ouviu falar de Jesus. Poderemos renascer espíritas ou não, cristãos ou não. Poderemos renascer para trabalhar na ciência, na religião, na filosofia, na arte, na política. Poderemos ficar no Brasil ou não. Nós seremos espalhados sobre a face da terra. O governador, Jesus, ele não é governador do Brasil. Ele é o governador da terra. E o governador da terra tem, na verdade, um país que é o coração do mundo. O papel do coração dentro do organismo é bombear o sangue para que todo o organismo viva. O governador planetário certamente não tem interesse em manter tanta gente num lugar só e tão pouca gente nos outros lugares. Esta encarnação é apenas o treinamento para a verdadeira tarefa que começa na próxima existência, que é a de pregar o evangelho de verdade. Nós estamos todos reunidos, ganhando musculatura espiritual e moral para a tarefa para a qual seremos convocados, de pregar amor dentro do islamismo, do budismo, do shintoísmo, do judaísmo e de todas as demais doutrinas, falar de espiritualidade dentro da psicologia, dentro da medicina, dentro da política, dentro da arte, dos diversos ângulos do conhecimento humano. Esse é o chamamento que nós teremos. No sermão profético, no capítulo 24 de Mateus, no item 14, o Cristo diz que o último dos sinais para terminar a transição planetária é que o evangelho será pregado em toda a parte do mundo. Esse é o final da transição. A nossa convocação na próxima existência para nos espalharmos sobre a face da terra irá promover a mudança tão sonhada no mundo, não com as entranhas do planeta, não, as mudanças sociológicas movidas pelo amor e não pela violência, pelo desejo da harmonia e não pelo conflito, pelo combate. Nós estamos convocados para esse processo. O chamamento do Cristo é para que nós, a exemplo do sangue que está guardado no coração do mundo, sejamos bombeados pelo planeta inteiro, derramando a mensagem do amor em toda parte. E o Cristo então verá o cumprimento de suas palavras, observando que o evangelho será pregado em toda parte do mundo e então virá um novo tempo.